Graça e paz, irmãos, dando continuidade no estudo do Salmo 119, caminhando por esse salmo tão edificante e maravilhoso que concentra o nosso dever e os benefícios de estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós estamos no versos 71, 72 e 73. Diz assim o verso 71: Foi bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse a tua lei. Realmente a palavra de Deus, a vida cristã, ela é contraditória ao que o mundo pensa. Ela é a verdade. E ela se opõe à verdade que o mundo ensina. Ninguém vê benefício nenhum espiritual em aflição. Mas a palavra de Deus diz que Deus muitas vezes usa as aflições para nos fazer crescer, para nos desarraigar de nós mesmos, deste mundo, e aprendemos a confiar em Deus. O salmista já tinha falado isso no verso 67. Então, nós aprendemos que nós somos, de certa forma, agimos com infantilidade, até com tolice, quando nós não vemos benefícios nas aflições. Quando nós achamos que a aflição é alguma coisa enviada pelo inimigo, ou sem finalidade, muitas vezes Deus permite. E Deus mesmo faz isso para nos depurar, para fortalecer a nossa fé. Nós lembramos do caso de Paulo em 2 Coríntios 12, 9, o espinho da carne dele, como que Deus usou, como ele diz, a minha graça te basta. Então, a graça de Deus, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando nós estamos realmente sem forças para agirmos por nossa própria conta e risco. Na verdade, as aflições não se destinam para o nosso prazer, mas para o nosso crescimento. Nós não temos prazer na aflição, mas nós vemos benefícios do crescimento em Deus. E hoje nós vemos num mundo que só prega o prazer. O que não me dá prazer imediato não serve. E a aflição, ela se contradiz a isso, porque nós não temos prazer na aflição, ninguém tem. Mas nos benefícios que Deus traz através dela, isso sim, nós somos agraciados. Então, como cristãos, nós não devemos apenas desejar passar pela aflição rapidamente, nos livrarmos dela e continuarmos a vida normal. Sim, nós podemos orar e devemos orar para que isso aconteça. Mas há um desejo mais profundo na vida do cristão que é: Senhor, eu não quero apenas me livrar da aflição, mas eu quero ser transformado, sair transformado, amando mais o Senhor, confiando mais no Senhor. Não adianta nós nos livrarmos da aflição rapidamente se nós não aprendemos a confiar em Deus. O benefício dela não foi cumprido nesse caso, mas quando nós saímos, atravessamos pela graça de Deus e saímos mais fortalecidos em Cristo, então sim, nós podemos falar como o salmista: foi bom eu ter passado pela aflição, porque através dela eu aprendi a confiar mais no Senhor, a amar mais o Senhor. Então nós precisamos ver com os olhos da fé o que os olhos naturais não entendem, não vê e não admite, que é o benefício que uma aflição traz quando Deus a usa para o nosso crescimento. William Cooper diz assim: o salmista não fala daquele aprendizado que é obtido ouvindo a palavra de Deus apenas, mas o aprendizado que tinha obtido pela experiência, pois ele tinha sentido a verdade e a consolação da palavra de Deus mais eficazmente e vividamente nas dificuldades do que poderia ter sentido sem elas, o que também o tornava mais piedoso, sábio e religioso após as dificuldades. É esse que é um dos benefícios principais da aflição traz para nós. Nós devemos clamar a Deus para que nos dê um coração perseverante em meio a isso. E no verso 72 diz assim: melhor é para mim a lei que sai da tua boca do que milhares de ouro e prata. Se fosse alguém falando isso, alguém que não tivesse bem material nenhum, nós pensaríamos: mas ele fala isso porque ele não tem nada neste mundo. Mas não era o caso do salmista, que provavelmente era Davi. Davi era um rei, Davi tinha as riquezas que Deus tinha ofertado a ele, mas ele fala: Senhor, melhor é para mim a palavra que sai da tua boca do que milhares de ouro e prata. E Davi tinha bastante ouro e prata e riquezas, mas o valor para ele não estava nos bens materiais, estava na palavra de Deus. Isso é um milagre que Deus faz no coração nosso, que mesmo nós tendo, nós vivemos apegado unicamente a Deus. Porque a palavra de Deus, ela é imutável, ela permanece para sempre. O resto, tudo se acaba. E mesmo enquanto não se acaba, não traz satisfação nenhuma ao coração. As pessoas, quanto mais buscam ouro e prata, mais insatisfeitas ficam. Uma falsa sensação. Mas quando nós temos uma falsa sensação de satisfação, mas logo elas querem mais e se entregam mais por isso e morrem por causa disso. E perdem saúde, perdem família,
por causa de mais ouro e riqueza, porque é um engano. Ela traz um engano para nós de satisfação. Mas a palavra de Deus, ela traz realmente verdade, porque ela é luz para o nosso caminho, ela é alimento, ela é água que mata a nossa sede, ela é a palavra do Deus vivo e nada se compara a ela. Será que eu e você podemos falar que a palavra de Deus para nós é mais importante e mais valiosa do que todas as riquezas desse mundo? Mas falarmos de coração, não apenas uma expressão decorada, um chavão religioso. Que o Senhor nos leve a amar mais a palavra dele e a desejá-lo mais do que todas as coisas desse mundo. Só Ele pode fazer isso por nós. E a maior riqueza que nós podemos ter é o que nada desse mundo pode roubar, governo não pode tirar, ladrão não pode roubar, traça e ferrugem não pode corroer, que é a palavra de Deus. Esse é o maior bem que habita na vida de alguém pela graça de Deus. E nós devemos ler junto com o Salmo 70, verso 72 o verso 127. Leia, medite no verso 127 também, que vai dizer essa mesma verdade. Que esse seja o meu e o seu alvo. Falar com sinceridade que a palavra de Deus é mais valiosa do que todas as coisas, mais do que ouro, muito ouro depurado. E por fim chegamos nessa meditação no verso 73 que diz: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, dá-me inteligência para que eu aprenda os teus mandamentos. A verdadeira compreensão de Davi é muito pessoal. E ele se retorna provavelmente ao Salmo 139, está ligado a isso, né? Salmos 139 e o Salmo 119 falam dessa verdade, que é sempre bom nós lembrarmos quem nos fez. Não é uma verdade para ser dita apenas para crianças em salas infantis da igreja. Foi Jesus que fez, foi Deus quem te fez. É uma verdade para ser lembrado por nós, já adultos, já mais de idade, mas há tanto tempo caminhando com o Senhor, sempre lembrarmos que nós somos feitos, somos obras das mãos de Deus, um Deus pessoal, que nos planejou, que nos amou, que deu a vida dele por nós, que nós não nascemos por acaso, que não somos resultados de outra coisa a não ser da boa vontade de Deus. E isso o salmista tem sempre prazer e gratidão em lembrar, porque isso traz um amor por Deus. É como se o pai falasse sempre para os filhos: você foi gerado a partir de nós. Nunca esquecer da onde nós viemos e quem nos fez. Isso é fantástico, isso é muito confortador para nós. Deus nos criou e agora o salmista diz: as tuas mãos me fizeram. Eu não sou fruto do acaso, eu não nasci por acaso, eu não fui feito por nada a não ser pela tua mão. E elas me afeiçoaram. E ele diz: dá-me inteligência, eu quero, Senhor, o Senhor que me fez, me dá inteligência para quê? Para que eu aprenda a tua palavra. Veja como o salmista, ele tem essa visão de que ele foi criado por Deus, de que as mãos de Deus fizeram e que ele deve viver para a glória de Deus, conhecendo a Deus. Ele não fala assim: foi Deus que me fez, agora eu vou viver do meu jeito. Ele fala: foi Deus que me fez para que eu pudesse aprender a palavra dele, para que eu pudesse viver para a glória dele. E isso ele pede, porque ele sabe que ele não tem essa capacidade. Milhares de pessoas, meus irmãos, se empenham em aprender tantas coisas nesse mundo, gastam tempo, dinheiro, investem a vida para aprender coisas do trabalho. E de certa forma isso é legítimo, se não ultrapassar o nosso desejo por aprender a palavra de Deus. Mas quantos de nós estamos realmente pedindo: Senhor, me dê compreensão para que eu aprenda mais da tua palavra, para que aprendendo eu te ame mais e viva mais para a tua glória? Será que nós podemos, será que nós temos essa compreensão? Fomos feitos pelas mãos de Deus e devemos viver para aprender. Pedir: Senhor, me dê sabedoria para aprender a tua palavra e viver de acordo com ela. Faz isso, Senhor, porque eu não consigo por conta própria. Que esse seja um desejo sincero do meu e do seu coração. Compartilhe essa mensagem se ela também te ajudou. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.